Eu quero te convidar, então, para que a gente possa ler lá em 1 Timóteo, você já vai abrir na sua Bíblia, no capítulo de número 6, quando Paulo ali então escreveu ao povo de Timóteo. Eu não sei o quanto você vale, meu irmão, se não sobre a ótica cristã de entender que a tua vida valeu a vida de Cristo, fomos comprados pelo sangue de Cristo, mas eu não estou falando nesse momento o quanto o seu caráter, a sua honra, a sua moral, o quanto aquilo ao qual o dinheiro não compra tem valor para você. E ao final do que a gente vir a discutir aqui, eu queria que você saísse pensando sobre isso. Quando na ocasião ali junto com os jovens na salinha, eu gosto muito de falar isso, de que as coisas mais essenciais, mais valorosas que nós temos na vida, não se compram com dinheiro. São coisas espetaculares que não se negociam, que a gente pode trabalhar a vida inteira, juntar todo o dinheiro do mundo, e ao final disso, todo o dinheiro não vale algumas coisas que temos. E eu quero te convidar a pensar um pouco sobre isso. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 3, dois assuntos específicos até o versículo de número 10 vão se embolar aqui. Começa falando sobre os falsos profetas e depois liga isso com o período das riquezas. Nós não vamos nos ater aqui aos falsos profetas nessa ocasião. E essa discussão vai se passar muito mais do versículo 3 até a parte A ou inicial do versículo de número 5, que está falando um pouco mais sobre essa questão do falso profetismo. E é interessante como parece que as coisas de hoje, e Paulo passou por aqui há muito tempo atrás e deixou isso escrito, se aplica, como toda a Bíblia praticamente, aos nossos dias e às ocasiões de hoje. Mas antes de que possamos começar a fazer essa leitura, eu quero compartilhar com os amados uma situação de que eu acho que quase ninguém ou nenhum de vocês hão de lembrar. Já faz algum tempo que o novo Código de Trânsito está vigorando, está em questão, está valendo, e uma das grandes mudanças desse novo Código de Trânsito, que já está velho, e ainda assim tem muita gente que não conhece, e por não conhecer respeita, e quando conhece ainda assim acaba não respeitando, foi a questão da bebida zero, teor de álcool zero no sangue, essa coisa toda. E aí lá, quando isso foi lançado, eu me lembro de uma reportagem, não me interessa o canal, isso não sou capaz também, em que uma moça, estavam sentadas algumas pessoas jovens, num fim de tarde, bonito, viu, Cida? Numa mesa de bar, julgo eu ser, restaurante, qualquer coisa dessa natureza, e o repórter então se aproximou daquela gente que bebia, e aí disse assim: você está bebendo? E a moça disse: estou. Mas eu estou vendo que você está com a chave do carro, e depois de beber, quem vai dirigir para você? Ela: eu mesmo. Mas pelo novo Código de Trânsito não pode mais, se você for parada, a sua carteira vai ser apreendida e uma multa de... E aí ele disse os valores que não eram baixos e essa coisa e tudo, e sabe o que a moça disse? Não tem problema, eu pago. Mas você vai beber e conduzir, isso não tem problema, eu trabalho, ganho dinheiro e pago. Com toda essa arrogância, aquela moça descreveu aquela cena, aquela situação que deixou chocado aquele repórter e certamente quem assistiu aquela reportagem. Eu não sei se você se lembra desse fato, eu não sei se você lembra desse caso, mas naquela hora o que a moça dizia era: dinheiro compra a minha honra, dinheiro compra a minha moral, a minha decência, dinheiro compra o que é legal e torna ilegal, mas não aos meus olhos, não aos meus olhos. Vamos lá, queridos, vamos lá. O versículo 3 então inicia falando sobre o falso profetismo, passa pelo 4, entra no 5 também tratando desse assunto, e no meio do versículo 5, acompanha aí comigo, tem aí uma parte que diz assim: olha, homens, são os falsos profetas, homens cuja mente é o quê? Pervertida e privada da verdade, portanto vivem com a mentira. Segue aí. Vivem com a mentira. Bom, supondo que a piedade é fonte de quê? Lucro, e lucro é ganhar dinheiro. E aí Paulo comprova. Olha o início do versículo 6. E de fato,
E Paulo comprova que a piedade é uma grande fonte de lucro. E aí ele fala, e de fato, e olha o que Paulo descreve então depois, e isso faz me entender porque que hoje, quando eu ligo uma televisão, eu consigo ler embaixo de alguns programas de igreja escrito assim, carnê da oração incessante. Eu tenho que pagar para que pessoas orem incessantemente pela minha vida. O dinheiro compra tudo, é isso que eu estou entendendo, até as questões espirituais. A gente tem visto coisas dessa natureza aí, e aí Paulo diz assim, olha, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E aí eu vou pagar para que Deus ore, para que as pessoas orem, para que Deus se apiede de mim, tenha piedade de mim, e me conduza, e me dê bom dia, e toda aquela história. Que grande fonte de lucro tem sido isso, mas nós não vamos discutir aqui essa situação do versículo 6, eu quero discutir com os queridos um pouco mais a partir do versículo de número 7, vamos lá? E o versículo 7, ele até é muito usado às vezes aí como brincadeira, sobretudo em ocasiões de velório, ou então como dito popular. Vamos ler, igreja? E aí eu disse que essa igreja aqui é diferente quando lê, hein? Então eu quero sentir de volta, depois de tempos, ausente, a alegria de ver essa igreja lendo o versículo 7 assim, ó, porque eita só, você conhece essa fala? Aquela história de que caixão não tem gaveta, de que a gente não vai levar nada desse mundo, que... viu toda essa história, toda essa coisa? Olha aí, o que Paulo fala aqui, o versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo. Quando você nasceu pelado, meu irmão, veio peladão, você homem, você mulher, não trouxe nada, e aí Deus soprou o espírito da vida, e você é uma criança meramente que precisou dos primeiros panos que alguém comprasse para ti, trouxeste nada para cá. E Paulo fala que quando daqui também formos, nada iremos levar, nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar. Está aí o versículo de número 7. Bom, se não podemos levar nada, por que queremos tudo, enquanto em vida, em passagem aqui na terra? E é sobre esse caminho que eu quero meditar contigo. Porque nós nos entregamos todos os dias a um modelo de vida em que parece que eu tenho que conquistar e conquistar e conquistar, a ponto de me colocar a perigo, e é isso que está aí escrito antes do versículo 3 na minha Bíblia, o título, os falsos profetas e os perigos da riqueza. O perigo quer dizer, alguém está correndo risco, e esse risco está se correndo por causa da riqueza, por causa do dinheiro. Foi o que Paulo salutou aqui, e o autor da minha Bíblia então colocou como título. E agora o versículo 7 fala, porque nada trouxemos e nada iremos levar. E a gente tem se entregado a esse mundo a fim de conquistas e conquistas e conquistas, ao ponto de muitas vezes deixar debilitar-se a nossa honra, a nossa moral, o nosso papel de pai, o nosso papel de mãe, de irmão, de parente, de vizinho, seja lá do que for. Acho que foi Albert Einstein que disse uma vez que quando a tecnologia tomar conta desse mundo, seremos homens e mulheres miseráveis. E a grande verdade é que está muito mais fácil viajar, está rápido, está barato, está muito mais fácil conversar, mas tudo isso está artificializado. E quando mais deveria convergir para que pudéssemos nos sentir parte uns dos outros, porque está mais fácil, estamos mais artificialmente convivendo uns com os outros. Tem vezes que a gente passa em casa para ver se está tudo bem e logo sai. A nossa casa tem servido como uma espécie de hotel, onde eu vou lá e lavo roupa, durmo e saio. E eu mal consigo viver as pessoas que estão ali como se de fato fosse parte da minha vida. E isso é uma verdade para mim. Eu também tenho vivido dias dessas formas. Também tenho vivido coisas dessa natureza, queridos. E eu quero te convidar a ler e pensar sobre o que diz 1 Coríntios 15, 19. Talvez se você lembrar, só vem na mente comigo. Porque se as nossas esperanças em Cristo for o quê, hein? Somente nesta vida, nós somos o quê?
os mais miseráveis. Algumas versões vamos dizer o mais tolo de todos os homens. Eu vou repetir. Paulo, o mesmo que escreveu a Timóteo, quando escrevendo a Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, disse: olha, se o que eu quero de Cristo, se o que eu quero de Jesus é tão somente para que Ele me abençoe nessa vida, ele está falando da questão material, talvez saúde, também vida santificada, mas o depois dessa vida com Cristo, aí sim, é questão espiritual, porque está se falando de vida eterna. Mas se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita, está tão somente a essa vida, aí ele diz: nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É como se eu quisesse usar a Cristo para ter uma boa vida por aqui, clamando a Deus que me dá e que me dê boas condições, para que eu tenha grandes posses, muitas coisas, vidas fáceis, talvez sem muito esforço, quando nós, enquanto cristãos, temos que honrar o nome de ser cristão e manter uma reputação, quer seja no trabalho, com horários para chegar, com deveres a cumprir, com responsabilidades a prestar, e nisso somos conhecidos por sermos cristãos, e é assim que temos que ser, porque temos que ser referências. E muitas vezes nós esquecemos que o que de melhor de Cristo podemos ter é herdar a vida eterna. Portanto, queridos, o versículo 7, nada vamos levar disso daqui. Bom, aí o 8, olha aí, pequenininho, Sarinho, ó, vem junto. Tendo... Essa é uma palavra de aquietação a muitos corações, mas também de conformidade. Ó, cara, se você tem o que comer e beber, tá bom, para de reclamar. E tá bom desse jeito? Não, também não é assim. Ninguém está dizendo que você não pode ter um estudo para tentar qualificar a sua mão de obra e então ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Não é isso. Até porque nós temos célebres cristãos que ocupam grandes vagas, grandes trabalhos, grandes empregos e servem de referência. Ninguém também está querendo dizer que você não pode ter um trabalho a mais, mas cuidado, que o título do texto são os perigos por causa da riqueza. Que quando isso é feito tão somente pensando nessa vida aqui, para a sua vontade de posse, de querer ter, e coloca em risco outras coisas que dinheiro não compram, é preciso pensar um pouco sobre esse tipo. E aí quando você vai lá para Mateus, você encontra esse texto escrevido em outras formas mais, quando Mateus fala sobre a solicitude dessa vida. Lembra? Não vês os pássaros que não plantam, não ajuntam, e os lírios do campo, que nem Salomão vestiu tão fina púrpura, e Deus... Vamos ver o que fala o versículo de número 31 lá em Mateus nessa hora? Vamos lá? Depois vem o tão conhecido versículo, né? A gente tem hora que anda ansioso com essas coisas, sobretudo quem somos pais e mães, quanto aos nossos filhos, mas o que havemos de comer? Papai, eu quero uma mamadeira, e aí o pai se contorce com isso, se não tem um leite, e uma roupa, e um eletrônico, que os nossos filhos estão sempre às nossas dependências. Versículo de número 31, olha aí, ó: portanto, não vos inquieteis. Calma, gente, calma, isso. E quem falou isso aqui, hein? O próprio Jesus, em que Mateus narra aqui em versículo, capítulo 6, são palavras do próprio Jesus. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos? E mais o que, igreja? Porque os gentios, vão comigo, porque os gentios é que procuram como é que é depois aí o 33, não precisa nem ler. Buscar em primeiro lugar. De certo, naquela época, Jesus tinha percebido que as pessoas estavam mais preocupadas com o que tinham para vestir ou beber, ou seja, o seu trabalho, que lhe davam essas condições, ao ponto de deixar de lado a vida vivida com Deus. Nós estamos domingueiramente aqui, à noite, aos que podem. Não é sempre, mas é um hábito saudável. E outros tantos também ao longo da semana. Mas quando isso tudo se coloca em xeque, ao ponto de não pudermos fazer mais isso, porque o cansaço me rouba as forças pelo tanto e muito trabalho, é preciso parar para pensar, porque tem uma lâmpada acesa dizendo, calma, que não vai dar certo.
O que teremos para comer ou beber? O que vestiremos? Eram os gentios que ficavam preocupados com isso. São os incrédulos. Ninguém está mandando. Jesus, quando falou isso aqui, querido, não mandou você ficar em casa tranquilo, porque alguém iria trazer para você alguma coisa para comer quando tivesse fome. Não é isso, porque a Bíblia também fala que do suor do nosso corpo viveremos. Nós temos que sair para granjear, ganhar, conquistar o pão, as nossas necessidades, mas não ao ponto de colocar tudo isso à frente das questões religiosas, porque senão as nossas esperanças em Cristo Jesus se limitam a essa vida. Aí Deus fala, mas buscai primeiro as coisas lá do céu, ou seja, a outra vida em Cristo Jesus. E o versículo 8 então nos traz isso. E no mesmo capítulo de Mateus e Marcos, também narra isso, e Lucas, a gente vai ver o próprio Jesus falando de novo de dinheiro, que nós não podemos servir aos dois senhores, porque há de aborrecermos um e agradarmos outro, enfim, não dá. E depois Jesus também narra sobre o jovem rico e outras tantas passagens que o próprio Jesus teve o cuidado de mencionar os perigos da riqueza. É preciso ter esse cuidado. Meus queridos, nós que somos pais e temos crianças na escola, eu trabalhei com colégio durante 12 anos, e a grande quantidade de pais, inclusive cristãos, que jogam seus filhos para dentro das escolas e querem resultados, e os abandonam lá, é muito grande. E aí o guri chega em casa no final de um período, com uma nota ruim, e tu estica o dedo e coloca no nariz dele e fala assim, é tua obrigação tirar nota, para isso eu trabalho e pago o melhor colégio para você. E você devia estar envergonhado, porque o teu filho podia esticar o teu dedo na tua cara e dizer assim, mas nem o senhor e nem a minha mãe sentam comigo para estudar. Isso é o papel da educação, e nós transferimos isso para a escola. E você sabe por que às vezes nós não fazemos isso? Porque quando chegamos em casa, os nossos filhos estão dormindo todos os dias, estamos trabalhando demais, e nós confiamos a uma terceira pessoa o nosso papel de pai. Isso é lamentável. A artificialidade com que temos criado os nossos filhos nos dias de hoje. As pessoas trabalham para ter uma boa casa e pagam um bom aluguel, uma boa parcela, e também pagam junto uma mão de obra de alguém que vai cuidar do meu filho, para eu vê-lo quando estiver saindo dormindo e chegar e dar um beijinho na testa que já tomou banho, está cheiroso e dormindo de novo. E aí eu vou vivendo ele de 7 em 7 dias, os domingos, quando em casa estou, talvez quem sabe também um sábado. Vale a pena tudo isso? É uma grande questão. Talvez por um período, né? É que eu trabalho durante o dia, estou fazendo faculdade, são 3 ou 4 ou 5 anos, mas depois quando a faculdade acabar, então eu volto à minha vida normal e vou ter como abraçar, viver, conviver, sair com meu filho, levar na praça, ir com ele à igreja durante a semana, não sei, alguma coisa assim que eu possa ficar perto. Eu tenho viajado tanto que tenho levado o Estevão comigo algumas vezes, e faço questão, por trabalhar perto, de vir em casa todos os dias na hora do almoço, exceto algumas ocasiões. A gente tem que se virar para se adaptar às nossas condições de trabalho a isso, mas não dá para abrir mão, queridos, porque essa coisa dinheiro não compra. A educação dos nossos filhos, o estar presente no lar, isso o dinheiro não compra. Eu tenho certeza que a Lumara se orgulhou, junto com o Anderson, da oração da pequena Lara aqui na frente, que foi espetacular, e a igreja disse em bom tom, amém, porque se alegrou em ver aquela pequenina sendo conduzida no caminho do Senhor, mas isso dá trabalho. Até porque nós temos que nos colocar em perigo com o dinheiro para trabalhar e conseguir dar essa vida à moça que estava tão bem vestida, linda. Deus abençoe. Versículo 9, vem comigo. Vamos lá, Marcela. Ora, olha aí, ó, peraí. Aí vem um grande perigo, hein? O versículo 9. Vamos lá, igreja. Ora, claro, muito claro o texto, vamos devagar. Ora, Paulo falando, os que querem ficar ricos caem em tentação. Aí hoje foi eleição, e parece que rotulamos, e não é uma verdade, é uma injustiça que fazemos com aqueles que são cristãos e nos representam hoje dentro da política.
Mas nós rotulamos os políticos como safados e ladrões, porque enriquecem rapidamente. Vendem a sua saúde, vendem a sua família, porque se você acompanhar a vida de um político, eu pelo menos tenho aversão a querer ser isso um dia, e eu estou ali do lado deles, que também trabalho com isso, mas não vendo a minha família, não vendo a minha igreja, não vendo outras coisas mais que tenho por conta de uma vida pública não reconhecida, e que ao final de tudo ainda toma nome como ladrão. Mas a política é muito tentada nessa hora, por causa do dinheiro fácil. Mas o que eu quero te convidar a pensar, queridos, aqui no versículo 9, e a gente vai parafrasear isso com Marcos 8,36, que você conhece muito bem. Que proveito há? Isso já virou música daí. Em alguém ganhar o mundo inteiro e perder o quê, hein? A sua salvação, a sua alma, a vida eterna. A Bíblia questiona isso. Que proveito que há eu trabalhar tanto, eu estudar tanto, eu ir atrás tanto de tantas essas coisas e querer o melhor carro, a melhor casa, o melhor isso, o melhor tudo. E ali atrás Paulo está falando assim, olha, se temos o sustento e com o que nos vestir, está bom. Precisamos nos alegrar com isso, porque Deus tem suprido essas condições básicas, essa necessidade, e ao seu devido tempo, Deus há de acrescentar o que tivermos mais por necessidade, nas condições, nas possibilidades. E aí agora ele fala, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Mas até que ponto aquela negligência da criação do meu filho, do almoço lá em casa com a família, do final de semana que eu poderia estar mais presente, eu não estou negligenciando a fim de ficar rico, ou de ganhar um dinheiro um pouco mais, ao ponto de trocar as coisas que dinheiro compram, isso tomando o lugar das coisas que dinheiro não compram. Porque dinheiro compra remédio, mas não compra saúde. Outro dia desse passamos por uma pneumonia no Esteva. Foi espetacular. Ver aquele guri tomando tantas injeções e chorando tanto e a gente chorar junto. Envolveu até um domingo à noite que graças a Deus eu estava em casa e nem aqui vim. No horário do culto estava lá, coitado, dando injeção no guri. Mas é muito ruim, queridos, quando a gente olha para um semelhante daquele, a quem a gente ama tanto, a quem a gente quer tanto, tão bem, e não encontra com saúde. E aí a gente vê o quanto o dinheiro nessa hora não justifica. Tudo bem, facilita, né? Mas, poxa, é preciso entender o que tem além das cifras. É preciso compreender isso. Portanto, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências, vontades insensatas, insanas e perniciosas, as quais afogam os homens em ruína e em perdição. Aí do lado, a partir do versículo 17, fala sobre os ricos. É proibido ser rico? Não. No jovem rico, Jesus questiona isso. E fala que era mais difícil um camelo passar numa agulha, é lá, Mickey, do que um rico entrar no céu. Mas passa. E a gente sabe hoje que a agulha é um formato de porta, dificilmente um animal daquele passava pela sua estatura, altura. Viu? E aí do lado fala assim, ó, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que em tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Pode ser rico em Cristo Jesus, amém. Pode ganhar seu dinheiro, pode gastar, que praticam bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Atos 2, lembra como o povo vivia? E a impressão que a gente acha às vezes em ler aquele texto, é achar que quem tinha posse lá em Atos 2 vendia tudo para poder sustentar o resto, e não era isso, na medida em que era necessário, e quem tem dinheiro faz dinheiro, e se hoje eu tenho uma coisa e comprei outra coisa e disponho de uma outra quantidade minha, repõe aquilo. Então é preciso estar atento de que aqueles que hoje têm melhores condições de vida e estão aptos a abençoar a vida dos que estão menos, são bênção de Deus nas nossas vidas, queridos. E nós não podemos subjugá-los e achá-los que eles estão se vendendo, e nossa, que é isso, como é que esse cara ganha esse dinheiro? Olha, deixa isso quieto, daqui a pouco tem uma frase. Bom, que acumulem para si mesmo, desculpa, vamos aqui de cima, senão nós não entendemos, né? Que praticam bem, sejam ricos de boas obras, para generosos em dar e prontos em repartir, que acumulem para si mesmo tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Pronto, está aí, sem nenhum problema.
tranquilamente. É possível, mas é perigoso. É perigoso. Você sabe por quê, meu irmão? Tem uma moda de viola, eu gosto, né? Viu, moça? Que ela compara as dificuldades da pobreza com a riqueza. E o rico toma pior. E ele vai cantando dizendo que ele acorda tranquilo todos os dias, chega em casa, não tem nada para fazer, vive com a família, vive os seus afazeres, enquanto o rico nem direito dorme. Porque tem muita coisa na cabeça, muita agitação e muito problema. E a grande verdade é que quanto mais posse, mais problemas, menos tempo para a vida, ou seja, isso é perigoso, é preciso ter o cuidado. E quando isso acontece, esse perigo, é que nós colocamos em risco a resposta número 1 da pergunta número 1 do catecismo. Qual que é a mesma pergunta? Qual é o fim principal para a sua existência? Homem, jovem, rapaz, moça, mulher, menino, menina, senhor e senhora, qual é o fim? Para que afinal você existe? Aí a pergunta é essa, e a resposta? Para que você possa glorificar a Deus e nele gozá-lo eternamente. Para esse fim. Para isso Deus fez homem e para isso Deus fez mulher. E para esses que se colocam em risco, que se vendem por dinheiro, que não tem nem aí para o que as pessoas vão dizer, até porque eu acho que elas não vão descobrir, e vou fazendo coisas erradas, aí sim o diácono Rodrigo leu, e eu quero te convidar a ler o versículo de número 10. Eu vou ler aqui primeiro, na minha versão, e depois os queridos nas de vocês. A minha está assim, ó: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Como é que está escrito aí? Choveu. Mas é água, não é dinheiro, viu? Calma. Eu li assim, ó: o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. E vocês leram assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso todo mundo conhece. Aí vem a explicação. Por que que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Horas, é que alguns nessa cobiça de ganhar muito dinheiro se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. É a explicação do porquê que o dinheiro é a raiz de todos os males, quando por ele temos amor. E quem disse o homem nasce bom e a sociedade é quem o corrompe? Um suíço, pré-romantista da época do iluminismo, um iluminista chamado Jean-Jacques Rousseau. Épocas da história, da vida, aquela coisa toda. Mas na verdade o que Rousseau, que é assim que a gente o chama, né, um célebre pensador da época da história do iluminismo, quando o capitalismo estava tomando força, e é isso que nos oprime, o capital, o dinheiro, que ele disse isso: o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. E aí agora a gente se depara com um texto de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu acho que Rousseau já estava dizendo aqui o que Cristo já tinha dito através da vida de Paulo há muito tempo. O amor ao dinheiro, eu posso tê-lo, mas se eu for lá em Mateus e entender que ele não é o meu senhor, lembra de que nós não podemos servir aos dois senhores? Eu o tenho, ele é uma bênção na minha vida, mas ele não manda em mim. Então isso é bênção, queridos. Se eu deixar, porém, ele me corrompe, e eu deixo de ser um homem bom, e passo a ser um homem mau. Pessoas que ainda não entenderam o que o versículo 7 fala, que nada trouxemos e nada levaremos, que não entenderam o que Paulo disse em Coríntios 15, de que a nossa esperança em Cristo tem que ser além dessa vida, e que se vendem por dinheiro, e que mudam e jogam fora todo o ensinamento enquanto criança, porque são nos nossos filhos que nós nos realizamos, e aí depois, lá na frente, ver meu filho jogar isso tudo fora, deve ser uma grande tormenta. Eu, numa dessas viagens, vindo agora, na última vez, aliás, foi do casamento do Renilton. Cadê o Renilton, hein? Está em lua de mel, já tem uma semana. Passei na frente do presídio.
E ali estava uma família, o ônibus saindo lotado, o Rafael estava comigo no carro, né? Quantas senhoras, sobretudo, que são mães daqueles que estão presos. E eu imagino assim, o quanto deve ser ruim, doído, para uma mãe ver um filho, uma pessoa que por ele dava a vida, se não ainda o dá, e depois vê-lo trancado por falta de uma desobediência, o quanto isso é ruim. Ah, queridos, não deve ser nada agradável de fato. E aí, jovem, e aí, senhor, e aí, senhora, dizer que nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Eu tenho uma frase aqui para deixar ela contigo. Presta atenção, César. Essa frase está escrita no livro de Augusto Cury, Buscando o Sentido da Vida. E diz assim: quem não é fiel à sua consciência, quem não é fiel à sua consciência, tem uma dívida impagável consigo mesmo. Isso se chama, eu estou dormindo tranquilo. Quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu durmo tranquilamente, porque a minha consciência não me acusa de nada. E quem não é fiel com a sua consciência tem uma dívida impagável, porque por onde eu for, a minha consciência vai estar sempre me acusando de que eu errei para chegar até ali, eu me vendi para chegar até ali, dinheiro me comprou para eu chegar até ali, e tirou a minha herança de paternidade eterna, quando disse eu fiz, se eu não voltar atrás. O dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Queridos, nós vivemos num sistema chamado capitalista. Nós vivemos num sistema em que ter é muito mais do que ser, onde o que eu tenho, a roupa que eu visto ou o carro que eu chego aqui do lado da igreja, muitas vezes significa mais do que a minha vida espiritual. E não é assim que devia ser, não é assim que Cristo gostaria que fôssemos, mas é assim que nós somos criados pelo modo de produção que a sociedade nos impõe, que é o capitalismo. Que capital quer dizer por si só dinheiro, e é por isso que nós temos que sair todos os dias bem cedo de casa para trabalhar e ganhar o pão, porque fomos feitos a espelho de uma moeda. E é por isso que nós muitas vezes gastamos a nossa vida inteira e a saúde inteira para ganhar tanto dinheiro, e ao final disso nos aposentamos e vamos gastar o dinheiro que eu gastei a vida inteira para recuperar a saúde que eu perdi durante todo esse tempo para ganhar todo esse dinheiro. Portanto, eu queria apenas te convidar, e a gente já está encerrando aqui, para que pudéssemos pensar sobre isso. E começo eu fazendo esse exercício, porque também tenho minhas correrias diárias, durante o dia, durante o fim de semana. Até que ponto vale a pena eu sustentar aquela hora extra sempre que houver, quando eu puder dizer não? Até que ponto uma percentagem a mais do meu salário vai justificar eu abandonar minha família, deixar de vir aos cultos da igreja, se a minha esperança em Cristo não é apenas nessa vida? Por que eu não me contento com o carro que hoje eu tenho, se ele me atende bem? Eu sei que eu posso ter um melhor, e que assim seja, e nós vamos trabalhando para isso, porque eu também quero isso e tudo. Mas, querido, se isso te rouba a paz, refaça os teus pensamentos. Se isso te afasta de Cristo, refaça as tuas vontades. Salmos fala que nós devemos nos agradar de Deus, confiar em Deus, entregar o nosso caminho para Deus. Isso se chama colocar os bois na frente. Então depois Deus fará a nossa vontade, não é assim? Agrada-te do Senhor, confia nele, entrega nele, espera nele, e o mais ele fará. Mas se no entanto eu quiser que ele primeiro faça a minha vontade, para depois eu querer me agradar, confiar, entregar, esperar, aí eu inverti o processo, e não é bem assim. Baixa aí tua cabeça, conversa com Deus. Eu vou daqui pensando nisso, você vai daí pensando nisso, e assim, sabe, se é no tipo oração ou não, não sei, mas quanto tempo a gente tem dado para pessoas? Nosso irmão Miqueias, quando aqui dizia, a nossa irmã Irani, ela pergunta: a igreja esqueceu de mim porque nós não temos tempo para visitá-la. E assim como a irmã Irani, talvez muitos da nossa família, propriamente, pessoas sangue do nosso sangue, que não nos enxergam entrando pela porta da frente da casa delas para uma visita, porque nós não temos tempo, precisamos de mais dinheiro.
vendemos a nossa família. Ou talvez eu não negociei com a empresa, que até faria as horas extras que ela precisa, mas que pelo menos uma vez, se não por semana, a 15 dias ou a 30 dias, não sei, eu sairia mais cedo, que é porque senão eu não iria ver o meu filho fazendo os exercícios que eu tenho que fazer com ele. E descobri o quanto é bom ver o meu filho lendo, somando, fazendo cálculos e acompanhando essa educação escolar do meu filho. Eu talvez não saiba nem quanto custa um sorvete na bola da esquina ou da sorveteria aqui da praça, um picolé, porque eu não vou lá com ele. Eu gasto tanto, o dinheiro que trabalhei tanto para ganhar, com coisas desnecessárias, e na hora de ir a uma lanchonete, é melhor repensar se vamos voltar aqui uma outra vez. Mas não entendeu que o que se estava comprando não era uma comida, não era um lanche, era o poder estar com a sua família ou os melhores amigos, para desfrutar de um momento em que nós não teremos para sempre. Eu estou só querendo te dizer, queridos, que as coisas que não se compram com dinheiro valem mais do que dinheiro, e até por isso o dinheiro não as compra. Essas coisas valem o seu tempo, vale o seu caráter, a sua convicção de crente. Essas coisas a gente as conquista com o longo do ano. É tão bom receber um abraço de um amigo, a quem temos a certeza que esse abraço é real, é leal, é querido, é esperado. Se a tua mente te acusa, querido, se a tua consciência te traz à memória o momento em que você aceitou, que você disse sim, eu aceito me vender por dinheiro e vender a minha honra, dar a minha honra em troca disso, e a minha reputação cristã, então, me valeu uma quantidade a mais de benefícios, de posição social, de cifras bancárias. Volta atrás, entrega ao Senhor, coloca aos pés da cruz. Não se venda por dinheiro, senão um dinheiro abençoado, senão é uma coisa que Deus se agrada e que pode trazer maldição sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Nós vamos orar. A convicção, Deus, que temos, que o Senhor nos fez para que pudéssemos glorificá-lo, e nós fazemos isso todas as vezes que cuidamos bem dos nossos e de nós mesmos, e então gozamos em Ti, e queremos fazer isso de maneira eternamente, não somente através do Teu Filho Jesus nessa vida, mas também queremos os cuidados do Senhor Jesus para com essa vida em nós, em nossos queridos, em nossos amigos, em nossos irmãos em Cristo. Então nós entendemos do porquê fomos criados, Pai. A Tua palavra nos fala que nós podemos ter posse, mas de que quando ela nos domina, então ela passa a ser o nosso Senhor, nós servimos a ela. E a Tua palavra também nos orienta que nós não podemos ter dois senhores. E aí queremos Te pedir perdão, Deus, se Te aborrecemos, quando deixamos que o dinheiro fizesse em nós a vez que era do Senhor. Porque o Senhor é o Senhor dos senhores, é o Senhor da nossa vida. Nós queremos declarar isso com as nossas palavras, cheias de amor, mas também com as nossas atitudes. Simples atitudes, atitudes de que as pessoas hão de olhar para nós e só nos enxergar mais presente dentro das nossas casas, junto
a tua família aqui na casa do Senhor, atitudes que hão as pessoas de olhar em nós e conseguirem entender que o sorriso que temos à face é porque o Senhor nos sustenta com o que havemos de vestir, com o que havemos de comer, ainda que sejamos dependentes de outras posses, e que no tempo certo o Senhor nos concederá, mas que em primeiro lugar nós colocamos o teu reino, esperando que toda e qualquer outra coisa, em de fato sendo necessário e sendo permitido pelo Senhor, nos serão acrescentados em algum curso da nossa vida, em algum dia da nossa vida. Pedimos ao Senhor que abençoe a nossa mente, que nos ilumine, para que sejamos bons trabalhadores, para que possamos ser exemplares, e então, a partir da nossa conduta, a empresa onde trabalhamos seja abençoada e prospere. A partir da nossa conduta, o nosso patrão, nosso chefe, tenha êxito na sua direção, na sua condução, na sua gerência, e seja reconhecido como um bom administrador, porque assim nos pede a palavra. E na certeza, Deus, de que não levaremos nada deste mundo, pedimos ao Senhor para que possamos ter o suficiente, sem que para isso possamos perder a vida eterna, Pai. Toma-nos nas tuas mãos, então sentiremos seguros e aptos a cumprir a mensagem real a que o Senhor aqui nos deu, quando nos chamou para esse mundo a sermos forasteiros, porque aqui estamos de passagem. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.